Sejam muito bem-vindos ao canal No Controle, esse canal onde eu trago dicas valiosas para iniciantes, profissionais que querem aprimorar a sua operação, construindo processo e delegando funções dentro do ramo aí de controle de pragas, desentupimentos, limpeza de caixa d'água, serviços em geral. E hoje nós vamos falar sobre um processo. O que é um processo? É a receita do bolo, é de como a gente faz aquela determinada coisa. E o processo de hoje são os 6 passos para o atendimento comercial, para a gente conseguir delegar esse atendimento, passar como um treinamento, a pessoa tem que seguir aquele processo. Então, se você acha que isso pode estar agregando aí o seu negócio, vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e o que eu verifico são que em grandes empresas é raro de você ver o proprietário atendendo o telefone, até mesmo fazendo aquele atendimento presencial com o cliente. O crescimento de uma empresa, ele depende de nós conseguirmos criar sistemas que funcionam sem a dependência de uma única pessoa, principalmente da pessoa responsável aí pelo desenvolvimento, pelo crescimento da pessoa. O processo de atendimento, ele é um atendimento operacional, a gente consegue delegar isso para outra pessoa. Até falei em outro vídeo sobre o atendimento operacional de execução de serviço. E o atendimento, ele é uma função operacional comercial. E o setor de atendimento comercial é a área mais importante da empresa. Toda empresa depende de vendas. Uma das funções que eu sempre desempenhei na empresa bem legal foi a parte comercial, que é ali a parte da venda em si. Então, quando você faz um bom atendimento, 50% ali já está propício para o fechamento. Legal? Então vamos lá, esses 6 passos para o atendimento comercial, ele parece até ser uma sequência óbvia para quem faz de forma automática. Mas quando você monta em forma de treinamento, vai ficar muito mais fácil para conseguir ensinar, para verificar se está sendo aplicado daquela forma. Então o processo nada mais é do que a gente tirar da nossa mente e colocar no papel, de uma forma tão simples que fala ali que os melhores processos, eles têm que ser entendidos por uma criança de até 6 anos de idade. Então, se uma criança conseguiu ler, entender o que é para ser feito, o processo ele tá bom. Então, o passo número 1 desse atendimento comercial, ele seria a identificação da necessidade do cliente, no caso. O cliente ligou, você vai ouvir o cliente, vai entender o que ele precisa, se é um serviço de dedetização, se é uma desratização, se é um desentupimento, vai ouvir a dor do cliente, que tipo de praga ali que está incomodando ele. Nós vamos escrever ali o que ele espera, quais são as expectativas desse cliente. O principal nessa primeira fase é você conseguir captar o que o cliente realmente precisa. O número 2, o segundo passo, você vai explicar ali de forma clara, objetiva, de forma direta sobre a realização do serviço. Então explicar o serviço, como que ele vai ser feito, se é por pulverização, se é por gel, se utiliza pó, faça perguntas para os clientes, esclareça as dúvidas dele referente à execução do serviço. É importante ser transparente e direto, sem usar muitas palavras técnicas que possam estar confundindo a cabeça dele. Vamos entender que os clientes, eles são pessoas leigas, então às vezes a gente quer demonstrar muito conhecimento, só que na cabeça do cliente fica aquele cri-cri, aquele grilo de que não entendeu nada. Esse é o momento da conquista do cliente, é mostrar que realmente você conhece do que você está falando, você consegue resolver o problema dele. O passo número 3 é levantar as informações referente à precificação. Você tem que dar o preço, então você vai perguntar qual é o tamanho do local, aonde que o cliente mora, qual é a região. Às vezes a gente pede o endereço, se o cliente passar, ótimo, você já consegue ter uma visão da casa. Se ele não passar, pelo menos qual região ele mora.
Então, dependendo aí se é um tratamento para pulgas, onde você vai precisar de pelo menos 2, 3 visitas, esse é um serviço que o valor ele é diferente de uma dedetização para barata periplaneta, por exemplo, ou então um desentupimento que é difícil você precificar antes de chegar no local. Às vezes você chegar lá, não é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de serviço que você vai realizar, é legal estar marcando uma visita técnica. Aí você vai até o local para conseguir identificar melhor a necessidade daquele cliente. Ou então, se você conseguir já todas as informações, é uma dedetização simples. Para formiga ali, tem formiga no armário, eu sei que eu vou passar um gelzinho lá no armário, vou fazer a pulverização interna e externa e vai resolver, a gente dá a garantia, se precisar, marca o reforço. Aí eu já consigo fazer o quê? Enviar uma proposta para esse cliente. Então o passo número 3 é levantar as informações para precificação e o passo número 4 é você ou vai decidir enviar a proposta com aquelas informações ou você vai enviar uma vistoria técnica, vai enviar uma pessoa para estar fazendo uma vistoria presencial naquele local. E o 5, depois que o cliente ele der a resposta para você, você vai aguardar, lógico, né? Se passou a proposta ou a vistoria e depois a proposta. Aí no passo número 5, você vai passar as recomendações para esse cliente. Caso ele decida, né, seguir com o serviço adiante, você vai fornecer as recomendações necessárias. Então, é uma dedetização? Quanto tempo eu tenho que ficar fora? Quais são as recomendações de limpeza na casa? Então, a gente já fez uma descrição aqui, o cliente aprovou, envia essas recomendações, tá? Inclui todas as instruções de segurança também, se tiver criança, se tiver animais, braquiocefálicos, enfim, né? Por que eu deixei para o passo 5 e não explicar isso antes? Muitas vezes a gente perde ali, né, doa explicando grandes detalhes para o cliente e aí ele liga lá para um concorrente que cobre o seu orçamento e por um pequeno custo ele já tem todas as informações, inclusive que até o outro concorrente não passou. Então eu acho que quando o cliente ele resolve fechar com você, ele está valorizando o seu serviço e aí você vai valorizar a dedetização na casa dele, vai valorizar passando bastante informação. E aí o passo número 6 é a coleta de dados e o agendamento do serviço. Nesse último passo, você pode ou ali pegar, já perguntar para ele e anotar esses passos, os dados do endereço. No caso aqui na nossa empresa, a gente utiliza um formulário do Forms, onde a gente encaminha para esse cliente e aí já tem todas as perguntas que a gente precisa, que às vezes você está no atendimento ali e acaba pulando alguma informação, não pergunta, e aí pelo questionário ele vai vir completo. E aí no tempo que você tiver para fazer aquele agendamento, você vai estar com todos os dados, certo? Nós temos um formulário para pessoa física e um para pessoa jurídica. Um vai pedir o nome completo com CPF e endereço e o outro é a empresa. Geralmente, quando a empresa, ainda mais do ramo alimentar, esse cliente ele pode ser fechado ali uma vistoria para estar fechando visitas mensais, fechar um contrato, limpeza de caixa. Enfim, se você está gostando aí desse conteúdo, já dá o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, faça perguntas que eu vou estar respondendo. Então é isso, os benefícios da padronização vai ser a eficiência, né? Um processo aí garantindo que todos os clientes recebam um atendimento de qualidade independente de quem está realizando esse serviço. E também a facilidade de treinamento, porque um sistema ele vai permitir que outras pessoas da equipe elas possam realizar o atendimento sem preocupação de passar as informações erradas ou incompletas. Então fica um processo. Conforme você precisa treinar outra pessoa, você vai utilizar esse processo. E processo, melhoria contínua. Opa, tem alguma coisa aqui que escapou? Vamos melhorar esse processo. Alguém deu uma ideia, alguma coisa para implantar, para melhorar? Os processos eles vão evoluindo e cada um adequa ao processo da sua empresa. Então talvez o que faz
sentir para mim, não faça para você. Esses são os 6 passos, mas se você achar que você consegue formar um com 5, ou com 7, ou com 10 passos, maravilha. Legal? Então, se você veio até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu!